Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Oi gente, esse é mais um vídeo da Bíblia em 5 minutos. Hoje nós vamos falar sobre 2 Samuel, capítulo 13. É um assunto bem delicado, mas é necessário tratar. O tema de hoje é o estupro. Bom, como eu falei, baseado em 2 Samuel 13, nessa história, Davi tinha vários filhos e entre eles tinha Amon, que inclusive era seu filho primogênito. E Amon viu a sua meia-irmã, né, porque não era da mesma mãe, mas era do mesmo pai, Davi, e ele desejou ardentemente sua meia-irmã chamada Tamar. Ele estava obcecado por ela. Então ele estava triste, porque ele não conseguia a irmã era virgem, ele não chegava nem perto dela. Eu vou contar primeiro a história e depois eu faço as minhas considerações para vocês. Então, um amigo de Amon, muito astuto, chegou para ele e perguntou: o que você tem, que você está tão triste? Ele disse: é porque eu estou apaixonado pela minha irmã e não sei como fazer, não consigo, isso é impossível em Israel. O amigo muito astuto disse: rapaz, você se finja de doente e peça para ela vir lhe visitar. Então, um amigo desse, né, ninguém precisa de inimigo. Então, ele primeiro chamou o pai e disse, e o pai foi visitar, né, porque ele estava doente, se fingiu de doente, o pai foi visitar, e ele disse, e pediu ao pai que mandasse a irmã cozinhar uns bolos para ele, preparar uma refeição ali perto dele, onde ele pudesse ver e pudesse comer do pão que ela preparasse. E assim, Davi, na inocência, mandou chamar sua filha Tamar e mandou que ela fosse visitar o irmão. Tamar foi, na inocência também, preparou o bolo e tudo. Quando estava pronto, ele disse, vamos até o meu quarto para a gente comer com privacidade e tudo. Mandou sair todos os servos e convidou Tamar para se deitar com ele. E Tamar disse logo, não, meu irmão, não é assim que se faz em Israel, não me violente, peça ao meu pai que você se case comigo, né? E Amon não quis saber, né? Pegou ela à força e a estuprou, infelizmente. Depois disso, ele sentiu uma aversão tremenda por Tamar e quis que ela saísse imediatamente do quarto dele. E Tamar disse, meu irmão, não faça isso comigo porque você vai fazer algo pior ainda. Quer dizer, ela ia passar uma vergonha pior ainda. Ele não quis saber, mandou chamar os servos dele, tirou Tamar do seu quarto. Tamar foi falar com o irmão Absalão, ela ficou tão traumatizada que foi morar com seu irmão Absalão. No momento, Absalão não fez nada, mas aquilo ali ficou retido dentro dele, se preparando para uma vingança no futuro. Davi, o pai, quando soube do que aconteceu, ficou furioso, mas não fez nada. Então, gente, essa é a história. E 2 anos depois do acontecido, o que Absalão faz? Absalão prepara uma armadilha, uma cilada, ele prepara uma grande festa que vai fazer e convida Amon, dos irmãos, né? Davi estranha aquilo ali, mas ele justifica, não, eu quero que todos meus irmãos estejam presentes. E naquela ocasião, naquele banquete, entre só os irmãos que Absalão prepara, Absalão mata Amon. E assim ele vinga, né, o estupro da irmã Tamar. Bem, quais são as lições de tudo isso, gente? Isso é muito triste, o estupro, né? Primeira coisa, um dado bem recente no Brasil. Então, gente, o último dado divulgado pelo Atlas da Violência de 2018 registra que no Brasil houveram 50 mil casos, quase 50 mil casos de estupro só em 2016, né? E que apenas 15%
dos casos são registrados, ou seja, ainda há muitas pessoas que são estupradas e não procuram, né, a polícia, não procuram uma delegacia da mulher, um sistema de defesa. E então esses dados não representam realmente a realidade. Infelizmente, a realidade do Brasil é pior do que isso, né? Então, isso é uma coisa e que a Bíblia, como eu sempre falo, a Bíblia registra o nosso pecado, a nossa impureza, a nossa imperfeição. Tudo que há de errado e imundo no ser humano também está registrado na Bíblia, para que a gente possa aprender com essas lições também, para que a gente possa procurar sempre o Senhor nessas lições que a gente trata aqui, né? Em como não ser do mundo, mas ser para Deus, né? Bom, então, uma dessas lições. Outra é que o estupro, gente, o estupro é sempre, infelizmente, ele representa uma não aceitação do homem quando a mulher diz não, né? Isso é algo muito grave, não respeitar o corpo da mulher, não respeitar a vontade da mulher. E isso acontece em todos os níveis. Às vezes, não precisa ser uma pessoa desconhecida, às vezes uma pessoa conhecida mesmo, ela pode causar isso. Então, toda vida que você não respeitar a vontade de uma mulher, você está também causando um estupro nela. Então, é algo muito, muito delicado e que a gente, homens principalmente, tem que respeitar as mulheres. É um caso de violência que tem se agravado não somente no Brasil, mas no mundo todo. Então, o que aconteceu com Amon é que ele ficou obcecado, ele ficou doente, e ele fingiu-se, ou seja, tudo isso mostra que não são coisas de Deus, porque o amor, a paixão, quando ela vem com um sentimento de delicadeza, não existe fingimento, existe parceria. A mulher vai estar lá, você vai desfrutar do amor junto com a mulher, em parceria, em consonância. É isso que Deus quer, isso é que é o certo, né? E outra coisa também, então, Absalão, Amon, ele teve repulsa logo que aconteceu o estupro. Então, mostra mais uma vez que não é algo de Deus, porque algo de Deus jamais causaria uma repulsa, né? E ele ainda agrava ainda mais, fazendo a irmã passar uma vergonha, colocando ela para fora dos seus aposentos. E, por outro lado também, Davi errou muito em não corrigir seu filho. Ele apenas ficou furioso. Então, pais, sejam vigilantes, principalmente mães, sejam vigilantes com seus filhos, com suas filhas, principalmente na época da pré-adolescência, na época da adolescência, saber onde estão, com quem estão, por onde vão. Isso é muito importante para você proteger seus filhos numa época tão importante. E observe todo o comportamento dos seus filhos quando houver algo estranho, muita revolta, muita coisa estranha. Você pode observar os seus filhos. Você tem a missão de cuidar, de proteger seus filhos. Eles foram dados por Deus para isso também. Então, Davi também erra em não repreender seu filho, né? Os filhos, eu acredito que os filhos devem ser repreendidos, devem ser abordados pelos pais até o fim da vida, porque eles representam uma autoridade maior sobre eles. E Absalão, por fim, guarda essa mágoa durante 2 anos até causar um assassinato. Ele mata seu irmão. Então, tudo isso consequências de um pecado que não foi tratado corretamente. Então, meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos, o estupro também foi tratado na Bíblia como algo delicado, perigoso, indecente, pecaminoso, altamente violento, insensível, corruptível e que deve ser combatido em todas as esferas. Então, que nós fiquemos, né, atentos a todo esse clamor de onde estamos, de onde ficamos também atentos onde estamos, para que a gente possa sempre estar vigilante e denunciando qualquer tipo de agressão. Que Deus te abençoe, fica com Deus, que eu também vou ficar com Ele.